Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso BMC New Deal desta semana, o nosso programa que é focado nos mercados alternativos, né? Tudo que não é mercado acionário entra aqui, tirando o cripto também, porque tem o CryptoCast todas as terças-feiras na BMC News. Mas aqui este programa, inclusive um agradecimento especial ao nosso parceiro aqui, Rush Capital, conosco. Aí você vai lá no site da Rush, veja todos os investimentos alternativos que você pode fazer lá, vinho, música, quadro de arte, precatório, enfim, tem muita coisa lá que você pode dar uma olhada. Hoje vamos falar sobre soluções financeiras. E aí o pessoal vai falar assim, poxa, mas que assunto Caxias, não, Rafael? Mas é porque são soluções financeiras específicas. Temos coisas aí, histórias para contar com o Denis Silva, que é CEO do F-Bank. Isso. Deu crédito certo? Certíssimo. Seja muito bem-vindo, Denis. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Trazer um pouco para o mercado quem é o F-Banking, né? Uhum. Lá dos primórdios de Minas, porque nós estamos localizados em Ouro Preto. Vocês são mineiros? Somos mineiros, nascidos em Ouro Preto. Pô, Ouro Preto é uma cidade fantástica. Sim. Eu vou lá semana que vem, inclusive. Sério? Para dar uma passada lá, vamos tomar um café na Vou nossa lá. matriz. Nossa matriz hoje é em Ouro Preto. Uhum. Nossa estrutura toda nasceu na casa do fundador, foi evoluindo lá dentro e hoje a gente tem mais de 2 mil metros quadrados. Do lado do Museu de Tiradentes? Não, um pouquinho longe. Nasceu lá perto, mas Ouro Preto ela tem uma peculiaridade, né? Que o centro histórico você não pode mexer e para ter um escritório ali é muito complexo. E uma cidade histórica, então o centro histórico é 90% da cidade. Tombada ainda, então qualquer tipo de intervenção é muito complexo. Então nós nascemos em Minas Gerais, ali no... Eu falo que é bem nos primórdios porque é uma das primeiras cidades onde tem toda a fundação do Império, enfim, é uma cidade que respira história. É um contexto diferente. Então nós nascemos ali, o fundador ele é natural de Ouro Preto, o Evanil ele ainda detém grande parte da companhia, tá na mão dele, o que não tá com a primeira investidora que foi a mãe. A mãe dele? A mãe dele foi a primeira investidora que cedeu a laje para ele. Deu certo o esquema como sócio com a mãe? Deu, porque ela forneceu o espaço, internet, toda a condição mínima. E é engraçado que o EFI ele nasce já na faculdade dele para manutenção. Ele era desenvolvedor de software, fazendo administração. Aleatoriamente. Então, o cara tentou ser o Bill Gates, basicamente. E tá conseguindo. É um banco, né? Então, tá bom, não? Tá indo bem. Então ele cria para se manter na faculdade, mas com o intuito de fazer e-commerce. Ele desenvolvia software, solução, e nesse movimento ele conseguia muito, ele tinha uma grande destreza no desenvolvimento de loja, 2007, 2006, então bem ali no começo do e-commerce, só que ele tinha dificuldade dos clientes dele fecharem o negócio porque eles não tinham meios de recebimento. Então ele, poxa, eu faço a loja, construo inteira, e na hora do cara começar a usar para me pagar, ele não usa. Então eu não consigo avançar com o projeto. Então lá atrás, para você, pessoa física, ou às vezes um microempreendedor, na época nem existia o MEI, enfim, era muito difícil acesso a esse mercado. E ele conseguiu romper uma barreira através de conversa, entendimento. Ele foi no banco, foi em vários bancos pedindo acesso para os meios de pagamento convencional. O banco falou, eu não consigo fazer isso digital. Ele vai no Xerox, imprime a página do banco e fala, você tem o boleto digital, tá aqui. Foi atrás da VisaNet na época, conseguiu... Que anos é isso, cara? 2007. 2007. Nós brincamos que nós somos as vovós das fintechs, né? Perfeito. Porque nós nascemos antes da regulação. Então... O nosso propósito lá atrás foi realmente facilitar o dia a dia. Certo. Então o Evanil ele correu atrás, buscou, foi nos bancos e conseguiu os meios de pagamento. E aí qual que foi a sacada dele naquela época? Ele separou. Ele cria o e-commerce independente e cria um módulo de pagamento. Um gateway. Hoje é um gateway. Na época nem existia o termo praticamente. Existia PayPal, o PagSeguro muito começando. Então nesse movimento ele constrói a solução e acaba rampando o pagamento e o e-commerce, ele tinha uma dinâmica que lembrava VTEX, e aí vem VTEX, vem os grandes players, o e-commerce cai demanda e o pagamento
rompe e aí vira o banco. Então, deixa eu entender. Vamos tentar entender. Eu tenho um quadro aqui, que não é oficial, que eu invento todo, chamado Me Explica Como Se Eu Tivesse 5 anos de idade. Por quê? Porque eu sou muito fã de uma série chamada The Office e tem uma cena do então você sabe, tem uma cena do Michael que ele chega pro Oscar, que era da contabilidade, e fala: me explica como se eu tivesse 10 anos. Aí o Oscar explica, ele fala: me explica como se eu tivesse 5. Então vamos lá. Me explica como se eu tivesse 5 anos de idade do seu negócio. Então, o F-Bank, ele nasce para tentar ajudar empreendedores. Isso. Puramente. Basicamente naquela fase de digitalização. Tá. Existiam muitos negócios no meio físico, lojas, e as pessoas queriam levar para a internet. E a gente estava numa fase muito precursora ali ainda. Dinossauros, dinossauros. Era algo bem raro. Não tinha nem Bitcoin ainda. Não, para você ter uma ideia, Exato. Vem um pouquinho depois, né? Então, tinha essa dificuldade. Então, ele nasce justamente para digitalizar. Então, ele cria os e-commerces. Então, sei lá, eu tinha uma loja de artesanato em Ouro Preto, vendo para o mundo inteiro, mas ainda dependo do cara de porta em porta, bater e entregar lá o artesanato. Certo. Um exemplo de um case que existia lá na época. Em Pedra Sabão, enfim. Ele cria esse ecossistema para a internet, do carrinho, da pessoa selecionar a peça, coloca lá no carrinho, faz o pagamento e aí sim sai o caminhão para enviar. Porque nesse elo do vendedor de porta em porta, lá em 2007, levava-se muito tempo para vender. Claro. E vendo o mercado digital, começando o e-commerce, você corta esse tempo, você ganha agilidade ali no processo, você vende mais. Certo. Então ele vem com esse propósito, primeiro, de se manter na faculdade, segundo, já com essa ideia de empreendedor, eu tenho uma série de pessoas que têm um desafio, que têm um produto, querem vender para mais gente, mas não conseguem acessar as soluções de mercado, porque era muito caro, e no interior de Minas você não tem acesso. É mais difícil. Então ele começa atendendo de maneira regional e cria o módulo de pagamento, igual eu disse, para o negócio decolar, para as pessoas realmente usarem o sistema. Porque ele não precisava usar o sistema dele. Né? Ele criou duas coisas que não se conversavam. Na verdade, eram módulos complementares, mas que funcionavam independente. Então poderia só usar metade do negócio que funcionava perfeitamente. Justamente. E o que foi a sacada que ele fez no separar esses módulos? 2008, 2009, mais ou menos, como que você fazia o seu contas a receber? Se você emitia muito boleto, você tinha que ir no banco, baixar um KNAB, e aí conferir um a um, ou subir no seu RP lá, o KNAB, e esperar converter. Então isso levava-se horas, dependia de pessoas, dava erro, enfim. Um trampo inacreditável. Justamente. E aí você pega um cara que é pequenininho. Aí você pega, por exemplo, um empreendedor que tem a loja, que é o atendente, que vende a prazo. Como é que ele vai fazer isso? É um prestador de serviço que, por exemplo, na época a internet era via rádio. É o cara que sobe para instalar a anteninha, era o cara que cobrava. Então o que ele faz? Ele cria uma API na época que pega o KNAI dos grandes bancos e constrói uma integração com alguns sistemas de gestão, principalmente de serviço, e quando o boleto é confirmado, ele já manda lá no sistema a informação. Então, por exemplo, se é a internet, ele ia lá, automaticamente cortava o sinal se não recebesse aquela mensagem de pagamento. E a mesma coisa ele emitia lá de dentro. Então ele não precisava ficar tendo 10 jornadas para fazer emissão. Ele fazia via API. Hoje é commodity, você acha API para tudo. 2008, 2009, sem você pagar R$1 por uma API. Era gratuito? Ele pagava só na liquidação do boleto. E os bancos, na época, o que faziam? Eles pegavam, cobravam sua emissão, sua baixa, sua alteração de valor, o cartão de crédito. Se você emitia um link, tentava pagar, recusava, cobrava. Tinha uma série de custos, né? Que essa, no meio, né? Essa evolução do mercado foi tirando. Lá atrás, então, ele começa com essa jogada. Você só paga o que você recebe. Ponto. Entendi. E te entrega o agregado, que é a tecnologia. Você com um boleto ou eu com 1 milhão, a tecnologia ia te atender. E resolve o problema. E resolve o seu problema. Então ele começa a fechar alianças com parceiros, softwares de ERP, e a partir disso começa a permear o ecossistema de pagamento, que transforma no banco. E o e-commerce ele continua desenvolvendo, só que chega um ponto, sem investidor. Bootstrap danado, sem dinheiro para ficar contratando profissional de mercado, então tendo que desenvolver todo o talento dentro de casa. Você precisa ter uma escolha. E claro que o pagamento já estava muito mais alto, e VTEX chegando, dominando todo esse ecossistema, um monte de concorrentes, poucos meios de pagamento teoricamente democráticos, ele vai e opta em manter a estrutura de pagamentos que hoje é o banco.
Então, nesse processo, até 2016 existia o e-commerce, se chamava Quipper, na época. Nossa. E aí o EFI ele segue. Mas por que o e-commerce não... Vocês não podiam fazer outra coisa com o e-commerce? Tipo... Porque hoje o e-commerce é o que há, não? Mas já tinha tanta opção. Em 2016, a manutenção, a evolução do sistema para nós na época, eu falo nós porque eu já cheguei em 2016 e ainda peguei a plataforma. Eu vejo que na época a gente não tinha recurso. E qual que foi a estratégia do Evanil também? Por que Ouro Preto? Ouro Preto, além de ser uma cidade histórica, ela é uma cidade estudantil. Total. Nós temos a UFOP, ali em Ouro Preto, que é a Federal de Ouro Preto, mas em volta nós temos mais 10 universidades federais particulares renomadas na área de tecnologia. Então ele começa também a captar esses recursos, Lavra, São João, Viçosa, que tem programa de mestrado, todos que têm ampla visão tecnológica, já lá atrás. Viçosa que tem o segundo melhor doce de leite de Minas Gerais. Porque pede da Tati Tânia de Poços de Caldas. Esse eu não que é da minha conheço. não é da minha família marca, mas a minha família é de Poços de Caldas e de Alfena, sul de Minas. Que legal. Então é isso aí. Um beijo pra Viçosa. E um beijo pro Daniel Reis, inclusive, que era da CBN, meu amigo, que levava doce de leite de Viçosa lá. Doce de leite de Viçosa é a marca, né? É absurdo. Não, e aquilo é da universidade, né? É uma empresa dentro da universidade. Eles investem muito nessa parte de trazer para a comunidade retorno. Então, o EFI ele trabalha em parceria também com as universidades, extraindo isso. Porque todo mundo olha para a universidade e acha que o quê? Vai formar a galera vai embora e a região fica jogada. Fica, porque é só um lugar de passagem. É por isso que a faculdade de São Paulo tem tanta faculdade de dar errado, cara. Porque eu na faculdade, você acha que eu tava querendo criar uma empresa fantástica? Eu tava querendo utilizar bebidas ilícitas de péssimo gosto e valor monetário. Não, Ouro Preto a gente não pode falar também, porque era uma das universidades que mais bebiam. Gente, um rápido intervalo e na volta tem muito mais aqui do papo no New Deal. Já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Denis lá do Fbank. A gente está falando sobre como o Fbank nasceu, essa questão de soluções financeiras e como é que isso mudou o mercado. O mercado como um todo, ele se modificou muito, né? E até mesmo vocês nasceram com uma lógica de tentar ajudar esse empreendedor numa cidade que as pessoas não vão imaginar que tem um banco. Né? Então, assim, quais são os privilégios e as dificuldades de você estar, por exemplo, com a matriz em Ouro Preto? Porque o resto do centro comercial inteiro está Rio-São Paulo, não o eixo. Isso. Primeiro privilégio é a vida pacata. Perfeito. E acaba que nesse movimento, igual eu trouxe antes para você, a gente conseguia muito talento para formar, e aí havia um esforço muito grande de se levar profissionais formados para lá. Tanto que a gente, em 2018, criou o escritório aqui em São Paulo, na Paulista, para poder ter essa referência, porque já tinha evoluído, as operações já estavam mais complexas, mas o principal fator era a comodidade. E o Evanil, ele gosta muito da região e ele quer desenvolver a região também. Porque, além de ser universitária e turística, é uma região minerária. E com culinária maravilhosa. Então, por que não, né? Exato. Também. Só que Ouro Preto tem uma peculiaridade porque nós estamos dentro do quadrilátero ferrífero. Então, há também uma demanda ali de mineradora. E isso vai acabar em algum momento. E ele tem uma proximidade ali com as universidades, com os entes públicos para desenvolver outras coisas. Então acaba que Ouro Preto ela torna-se um berço ali de talento, de desenvolvimento de talento. A gente tinha acesso a muitos profissionais de informação de tecnologia, tanto que eu sou regresso da UFOP também. Eu sou paulista, mas fui pra lá estudar e acabei ficando. Eu não tenho, seu sotaque não é mineiro. Ué. Já tem 17 anos praticamente que eu moro lá, então... Mas o sotaque não é mineiro, desculpa. Já tem uma miscigenação aí. Não. Mineiro fala um pouquinho mais tranquilo. Mas eu sou casado com mineiro, então acaba que já puxa. Perfeito. Então eu acabei ficando... E o principal desafio era realmente profissionais, e no boom ali das fintechs, o EFI ele nunca deu prejuízo. Então ele nasce sem ter esse privilégio, sempre bootstrap, reinvestindo, aumenta um pouco o rendimento, reinveste, aumenta um pouco, a receita reinveste. Então esse desafio, quando a gente olha, por exemplo, no Nubank, vem depois de nós. Só que eles tiveram acesso a um capital que nós não tínhamos lá em Ouro Preto.
Então, esse foi um empecilho, mas que hoje, por exemplo, nós estamos numa posição privilegiada porque a gente já dá lucro há muitos anos. Os nossos concorrentes estão ainda nessa curva de maturidade. Você alfinetou o Nubank agora de bobeira aqui? Porque... Não tenho. Não, até que... Eu não tenho uma briga ainda. O pessoal tá alfinetando muito São Nubank, públicos coitado. diferentes. A gente trabalha com pessoas diferentes. Eles têm um foco... Total. Eles querem o meu mercado. Eles querem chegar. Só que o que é o principal diferencial do EFI hoje? Nós pensamos no cliente. O nosso propósito é ajudar o dia a dia. Seja por tecnologia, seja por acesso a produtos ou mais em conta, ou que atenda a necessidade do cara. Muitas vezes, essas grandes instituições não conseguem enxergar o meu cliente como ele é. Porque hoje o EFI ele já está em mais de 3 mil municípios no país. Então o que acontece? Nós pegamos quem o banco olhava e falava, não, esse cara não pode ter um boleto. Porque ele não sabia se o CNPJ realmente existia, ou se ele realmente ia fazer aquilo que ele estava fazendo. E como que o EFI consegue ter esse diferencial? Porque ele chega através dos sistemas, porque basicamente todo o negócio hoje é automatizado. Então, eu conheço a pessoa que é seu fornecedor. Vamos supor, igual um provedor de internet, você precisa de uma solução que receba o link dedicado, que roteie para os seus clientes, e quando paga, mantém o sinal, quando não paga, corta. Claro. Não é tão simples, mas enfim. Nós nos plugando ali, a gente já consegue ver que ele tem um link, ele tem um sistema e facilita meu conhecer seu cliente. Porque aí eu chego já no cliente pré-qualificado. Então, eu consigo ter uma granularidade diferente de um banco grande, que eu conheço o cliente dele ali é padrão. Ou é o gerente com aquela fichinha, que ainda rola no interior, ou é via a app. Aí ele olha assim, mas beleza, eu te abri a conta, mas traz sua movimentação primeiro. Mas como que ele vai trazer uma movimentação se ele precisa receber? Claro. E como é que ele vai ter crédito se ele não tem os recebíveis? Claro. Então fica difícil para o mercado atingir esse público. E é hoje onde o EFI está posicionado. Ele atende todo o ecossistema em volta da empresa. O nosso propósito é acompanhar o empreendedor desde a ideia ali. Ele abre, por exemplo, uma conta pessoa física. A conta pessoa física, a gente tem uma modalidade que é para você no dia a dia, se você quiser usar, tanto que ela chama para você. E temos uma Pro, que é quando ele começa a organizar o negócio dele, seja um liberal, seja um prestador de serviço, pré-CNPJ. Você ia falar de política do nada. Liberal, comunista, os partidos políticos todos. Eu falei, cara, o que tem a ver a grana? Não. Prefiro não entrar nessa seara. Perfeito. Não é a minha área de domínio. Mas é advogado, dentista. Porque... teoricamente, eles nem precisam ter um CNPJ, mas eles precisam ter mecanismos de recebimento. Hoje em dia, facilitou muito com a concorrência. Mas, ao longo dos anos, a concorrência aprendeu muita coisa com a gente. Claro. Porque qual que foi a sacada desse processo de digitalização? O EFI, desde o começo, ele já disponibilizava todas as documentações de API gratuita, então... em 14 linguagens. Você tinha um site, você queria emitir e conseguia abrir a conta, ele passava no processo de conhecer o cliente, no Our Customer ali online, abriu a conta, você poderia integrar no primeiro dia. Você não dependeria que, libera para mim, eu quero emitir. Não. Isso é uma doação, né? Parece que pedindo caridade. Pelo amor de Deus, para poder usar seu sistema. Então, o que o EFI faz? Ele cria um núcleo de tecnologia para dar suporte para o desenvolvedor. Tanto que hoje o EFI ele tem uma comunidade no Discord, apesar do Discord ter umas coisas ruins, ela tem coisa boa também. Que o foco de tecnologia ali, o pessoal discute muita tecnologia no Discord. Nós temos uma comunidade com mais de 20 mil desenvolvedores que falam sobre pagamento. Então, qualquer coisa que o Pix agora por biometria. O pessoal começa a discutir até antes da gente jogar ali os temas, porque ali a gente testa, ali a gente pega case de uso. Porque não adianta eu construir uma tecnologia que eu acho que vai ser boa. Claro. Eu tenho que construir algo que vai ser útil para o cliente. Então, o EFI ele nasce justamente com esse propósito e a partir do tempo, com o aprendizado com os clientes, hoje nós temos mais de 650 mil clientes do país. Então, nesse processo, a gente pega essas pessoas, na época, não bancarizados e os semi-bancarizados e começa a entender. Você tem uma escolinha com 10 alunos, tem um condomínio com 20 apartamentos, começa a entender. E aí, nisso...
começa a se chegar também esses softwares e trazem pra gente, não, mas vamos fazer isso, que isso facilita o dia a dia. Então, o EFI, ele constrói um canal de venda através de parceiros, que a gente tem mais de 300 softwares plugados a gente que são parceiros. E são softwares, não é software grande, são softwares que às vezes tem 1.000 clientes. 500 clientes da lojinha, hoje não existe mais R$1,99, né? Mas a lojinha de R$10. Infelizmente, né? Era muito bom, me sentia muito rico. Pô, me sentia muito rico na loja de R$1,99. Poxa, aquilo era legal. Não tem Ouro Preto mais? Não, lá é R$10. 10? Caraca, nem é o R$9,99, mas é R$10, já arredondar. Já arredondou. Pra que ficar fazendo conta também? Enfim, conta não existe mais um centavo. É, então. Não existe também, não tem que ficar andando com esse negócio. Então a gente foi abraçando o mercado que precisava ser automatizado, precisava de tecnologia, mas ao mesmo tempo não tinha acesso. Então o EFI cresce. E nessa trajetória, movimentando mais de 1 bi de recebível, praticamente, nós começamos a perder cliente não por causa das nossas, porque a solução é ruim, porque o preço é ruim, é por falta de produto. E aí nasce o EFI Banking. Antes ele trabalhava com pagamento, e aí a gente cria a vertical de crédito, investimento, justamente para falar, cara, você precisa, tá aqui. E eu tenho uma vertical de service também, que são as APIs para os clientes maiores ou os que já estão integrados, e ao mesmo tempo eu tenho uma plataforma self-service. Se você quiser gerir seu negócio dentro hoje, você consegue cadastrar seus clientes, emitir suas cobranças, fazer todo o processo. E nós não cobramos o acesso à plataforma. O nosso princípio é sempre cobrar através do sucesso do cliente. Você ganha uma comissão. Eu tenho uma taxa de serviço, mas, por exemplo, fiz uma venda no cartão. Não passou o cartão, eu não cobro. Tem empresa que cobra o link gerado. Eu não cobro, eu cobro só se o cartão passou e ele recebeu o dinheiro na conta. E ao mesmo tempo o boleto. Emiti um boleto pro Rafael pagar, sei lá, a escola do filho dele. Eu nem sei se é casado. No caso tem um cachorro. Não é? A creche do Pingo. A creche do pet. Do Pingo, Pingão. Eu também tenho cachorro e gato. Você tem quantos cachorros? 2. 2 cachorros e 11 gatos. Mentira. 11 gatos deles? 11 gatos. Mentira. Todos adotados. Impossível você ter 11 gatos numa casa. Eu moro no interior, a casa é um pouco maior. Não, tudo bem. Tem uma mansão cheia de gato, cara. Não, a mansão ainda tá longe. E eles se dão bem, tudo certo? Não, tem as trupes, né? Tem as gangues, né? Tem as gangues. A gente divide na parte de cima da casa. Mentira, cara. O lado direito é pra uma gangue e o lado esquerdo é pra outra tribo. Parece comunidade, cara. Mas porque a gente acabou separando quem não gosta de quem não gosta de vez em quando um troca pro outro lado. Tem as trocas também de facção. Porque um é dominante, o outro é... Caraca, cara, a fêmea que manda em tudo. Tudo adotado. Tudo adotado. Os cachorros também? Tudo. Tudo adotado. Tudo adotado. Pô, cara, esse assunto é muito mais legal que banco. Vamos falar de vamos falar de pet, pô. Dá trabalho. Não, mas, por exemplo, os 2 cachorros, eles convivem bem, mas eles não acessam os gatos. Nunca conversa com os gatos? Não, porque uma cresceu com os gatos. Ela chegou filhote, a outra já chegou maior. Nossa, tipo Mowgli, menino lobo. Tipo isso. E como são de porte maior, né? Então a gente separa, porque elas ficam na parte de terra. Eu moro numa casa de 2 andares. E aí o segundo andar ali a gente fechou a parte íntima e eles têm os quartos e... Pô, cara, fantástico. Meu quarto é isolado, porque minha esposa, apesar de gostar muito de gato, ela tem alergia. Claro, então, que é o meu caso, inclusive. Ela tem alergia ao pelo, então ela acaba. Só que hoje tem um gato no meu quarto que ele tá doente, então ele tá isolado. Aí ela vive à base de antialérgico. Pra rinite. Igual eu. Bronquite, enfim, todos os Alegra, até fala chega. O 180. Sei exatamente como é que é, perfeito. Mas eles têm áreas separadas. Então, eles têm uma varanda, um quarto, corredor ali. De vez em quando a gente solta uma turma ali, outra ali. Que da hora. E é tudo indoor, né? A gente não deixa sair, porque senão morrem, né? Você vai perder algum gato. Né? São 11, pô. E o certo é criar indoor, né? Então, a casa é toda telada, fechada, enfim, toda adaptada. Cara, que legal. Que doideira, cara. 11 gatos. 11 gatos. Não esperava, cara. E os cachorros, você são de alguma raça ou é vira-lata? Tudo vira-lata. Igual o meu. O meu é um Goiano Retriever. Eu brinco que o meu é um dálmata que tem as manchas desse tamanho. Perfeito. Tem uma mancha branca e a outra é uma Border Collie da Shopee. O meu é um safado que eu adotei quando eu tava morando em Goiânia. Era repórter lá.
E aí eu fui fazer uma matéria sobre o Big Dog Brasil, que era uma iniciativa do canil de lá. E aí, dos 150 cachorros que tinham, adivinha o único que foi atrás de mim lá querer morder o microfone da emissora que eu trabalhava? Ele. Levei na mesma hora. Uai. Ele foi embora com a equipe de reportagem. Que legal, foi embora, pulou o portão, falei, vambora, vai. Aí, já que tá aqui, já. Eu falei, doutora lá do Canela, falou, depois te mando a ficha, eu falei, suave, tô vendo, vambora. E veio pra ver, saiu de Goiânia e veio pra São Paulo. Não, semana seguinte. A minha também, uma me adotou, ela entrou embaixo do carro e quem disse que saía? Vambora. Aí eu abri a porta do carro, ela, bum. Cara, uma mais ou menos, vambora. Entendeu? Vambora. Mas uma mais ou menos chegou em 11, agora... meu brother. Eu tenho um combinado com a minha esposa, se eu levar mais um, eu saio, eu vou pra adoção. E se ela levar mais um, ela sai pra adoção. Perfeito. Porque são 11, né? Eu tô em 3 cachorros, então ainda dá... Tem espaço pra mais um. Tem espaço, tem mais pra mais 8. Gente, vamos pra um rápido intervalo, na volta muito mais do nosso BMC Pet aqui na BMC. Já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal dessa semana, um papo muito bacana com o Denis lá do F-Bank, a gente tá falando sobre muita coisa, né, cara? Falamos sobre gatos, falamos sobre cachorros, falamos sobre banco, falamos sobre instituições financeiras. Eu queria saber um pouco mais sobre cases, porque você falou pra mim que tem algumas histórias de lojas, por exemplo, específicas que vocês já atenderam, cases, por exemplo, a loja de artesanato, funerária. Então, assim, qual que é o mais diferentão que vocês já atenderam aí desde 2016? O que você acha mais assim, cara, pô, isso aqui... Eu achava que a gente não ia dar conta de ajudar os caras, mas a gente conseguiu e tal e tudo mais. E cara, é bem interessante porque o EFI, o sistema, é o que eu te falei, a gente investiu muito em tecnologia para ser o diferencial. Então, nós atendemos a pessoa que tem 10 recebíveis, a pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões por minuto. Então, a nossa tecnologia ela é super escalável. Um case muito interessante, até hoje está acontecendo um evento desse segmento aqui em São Paulo, que é a Brint, que são os ISPs, que são provedores de tecnologia. Eu falo muito deles porque eles estão cunhados ao longo do crescimento do EFI. Nós mais de 30 mil clientes desse segmento, enfim, nós temos um share muito interessante, tanto que nós fomos a primeira instituição privada, antes era só o BNDES, existe um fundo do governo, ainda não passa atrás, né? Existe um fundo que ele é voltado à universalização da tecnologia. Ele nasce lá em 2000, para justamente levar a internet para os rincões do país, para passar a infraestrutura, e só o BNDES distribuía até o ano passado. E o BNDES não conseguia chegar em quem faz a diferença, porque eles chegavam nos caras com um projeto de 100 milhões de reais, 50 milhões de reais, e existem muitos bis parados nesse fundo, porque não tinha como dar vazão. O famoso modelo guarda-chuva, né? Você coloca na mão de vários ricos do país, espera que isso chegue lá no mais pobre, mas não chega. E para você ter uma ideia, esse fundo ele tem uma regra que se o provedor conseguir pegar esse dinheiro e levar numa escola que não tem internet, ele não paga esse dinheiro, pra você ter uma ideia. E esse fundo, o BNDES fazia, de acordo com a estrutura que ele tem, e ele é voltado para operações de massa. Operações mais robustas, né? Com valor agregado maior, enfim, com complexidade mais complexidade, mais estruturado. E o ano passado eles viram, poxa, tem o dinheiro, mas nós não conseguimos chegar na ponta. Nordeste, Norte, Centro-Oeste, o Sul, tem muito lugar ainda carente. Tá vindo as internets via satélite que tá mudando um pouco, mas ainda há necessidade de se levar essa tecnologia. Nesse processo, nós somos convidados a gente ficou sabendo, convidaram a gente chega até o Ministério das Telecomunicações, apesar do escândalo que teve esse ano, enfim. Inclusive, hoje não teve escândalo nos últimos 10 anos do Brasil, né? Inacreditável. Enfim, eles nos convidam, a gente chega, apresenta para eles o potencial. E 2 meses depois, eles cadastraram 3 bancos de fomento estaduais, uma cooperativa e nós. Nós somos o único banco digital, fintech, habilitada a distribuir esse fundo. E não tem restrição, o retorno do dinheiro é de 15, 20 anos, carência de anos para esse tipo de público. Então, o EFI ele contribuiu diretamente para a propagação desses provedores em cidades onde existem 100 conexões, 50. E o mais desafiador disso tudo foi
eles entenderem que o EFI existe, porque como nós não tivemos investimentos gigantescos para queimar a caixa com marketing, trazer a marca em evidência. Você não colocou uma artista hypada na TV falando sobre o seu banco? Contrate o EFI, o cartão, enfim. Perfeito. Então, o nosso desafio maior foi no boca a boca. A pessoa falar, não, mas funciona. Funciona, tá aqui, ó. Seu dinheiro cai na mesma hora. Você teve um problema, nós estamos aqui para te ajudar. Hoje nós temos gerentes espalhados no Brasil inteiro que tem a carteira e dependendo, se o cliente tem um problema, ele vai até no negócio do cliente entender o que é para a gente atendê-lo da melhor forma possível. Então eu vejo que esse é um desafio, foi fazer essa distribuição no país para esse segmento em específico, porque ele é a infraestrutura básica do nosso dia a dia hoje. Hoje, você fala, fico sem água, mas não fico sem internet em alguns casos. Por quê? A água você contrata um caminhão-pipa, você compra no supermercado. Internet você vai fazer o quê? É verdade. Então, é um ponto muito crítico que a gente tem orgulho de dizer que ajudou na construção e foi muito desafiador. Hoje eu tenho grandes players conhecidos de mercado lá dentro que operam comigo, ao pequenininho. Outros segmentos interessantes. Funerária, por exemplo, a gente não tem ideia do tanto de plano funerário que tem no país. Bom, esse assunto eu gosto. Como fazer dinheiro tendo cemitério? Vamos lá. Justamente, tem um grupo no país, enfim, não vou fazer merchan para eles, Perfeito. porque eles, enfim, eles são meus clientes ainda, mas eles estão expandindo e eles expandiram nesse propósito. Eu cobro 30, 40 reais por pessoa, forneço um caixão, um enterro mínimo, que em muitos lugares não tem suporte, não existe isso. E ele cria todo um ecossistema em volta ali, uma infraestrutura, para fazer um atendimento no momento mais difícil da família. Certo. E ele cobra 30, 40 reais por mês durante 10 anos, 15 anos. Da pessoa. 20 40 vezes 12 dá 480, vezes 10, 20 anos dá 4.800, 9 pau, 600, 10 pau praticamente. E aí o que ele tá fazendo? Ele tá comprando cemitérios particulares, ele vende o caixão, ele vende o processo e nós fazíamos o carnezinho. Ele imprimia, porque nós temos essa solução, ele imprimia o carnê, grampeava e passava uma pessoa na casa entregando. Qual que era o nosso desafio? Fazer que aquele boleto, aquele carnê, se houvesse um atraso, se houvesse alguma dificuldade naquele processo de receber aquele boleto, ele recebesse. Então, quando começou a registrar os boletos, tem que fazer os ajustes aqui para receber em qualquer lugar, não só no banco de origem. Então, nós começamos a adaptar até que o próprio boleto, quando nasce o Pix, por exemplo, a gente, já em 2021, o boleto Pix foi obrigado agora, né? Nós temos o termo Bolix registrado desde 2021. Bolix, que é o boleto no Pix. O Pix no boleto, né? Pix no... E aí, o que a gente fez? A gente criou uma mecânica internamente que se lesse o QR Code, pagasse pelo QR Code, a gente cancelava o boleto. E se pagasse pelo boleto, a gente baixava a chave. Então, nesse processo, para essas pessoas, acabou ainda melhorando ainda mais o índice de adimplência dele, né? Diminuindo a inadimplência. Então, ele já entregava o carnezinho uma vez por ano com Pix, desde 2021. Então, por exemplo, a pessoa vai pagar 10 mil reais por 20 anos, no caso, né? Um vesting alto, mas é o negócio do cara. É o negócio do cara, que assim, dá dinheiro, lucrativo pra caramba. Mas o tempo é longo, enfim, mas ele massificou isso. Massificado dá dinheiro pra caramba, é igual seguro. E aí... Mas aí, por exemplo, o funeral do cara vai ser individual, não vai ser que nem funeral coletivo de prefeitura. Não. Você sabe o que eu tô falando, né? Que cidade interior tem bastante. Tem, mas não, ele tem que é horrível, inclusive. Ele tem o mínimo de dignidade ali no processo. Sim, isso nossa, é péssimo. E ele criou um modelo de negócio em cima disso baseado nas nossas soluções. Hoje ele já tem um negócio gigante. Enfim, ele tá seguindo os caminhos dele, ele vem comprando cemitérios no interior. Entendi. E aí ele cria o ecossistema dele. Isso é bom. Então ele cria essa dependência na região e ele sempre fez através do boleto. E aí o pessoal, o boleto vai morrer. E eu não vejo dessa forma. Eu sei que ele vem caindo, mas tem muita gente, é geracional. E ainda agora o Banco Central com essa jogada do boleto dinâmico, duplicado escritural, para poder trazer uma digitalização para esse mercado também dos FDICs, toda essa estrutura paralela do mercado,
há uma estimativa de crescimento na emissão dos boletos. Até porque, em questão funerária, o público que mais vai querer consumir aqui é o idoso. Sim. O idoso começa ali, bate a porta e fala assim, realmente... Eu não quero deixar um problema pra minha deixar família. Minha família, tô com meus 80 anos, vou já pagando aqui pra não dar BO. Então, ele vai pagar geralmente por boleto, né? Porque não vai ter habilidade do Pix e tal. Então, com essa facilidade toda, principalmente interior. Não, e tanto que hoje a gente ainda tem uma demanda muito grande de recebimento em ponto físico. Lotérica, correio. Sim, vou pagar na lotérica a minha conta. E isso é cultural. Uhum. Tanto que houve uma discussão no final do ano passado dentro da Febraban para tentar diminuir o custo, para ser mais competitivo, para diminuir um pouco, trazer um pouco mais para a atualidade, né? Uhum. Não deixou, porque ainda tem uma parcela significativa que existe um custo de estrutura na ponta para atender esse pessoal. Não sei se realmente o que é cobrado ali no final do dia na convenção é só para aquilo, mas traz essa acessibilidade para os lugares menores. Então, faz muito sentido ainda, e eu vejo que o boleto ele vem fomentando muito negócio no país. Da mesma forma que o Pix. Claro. O Pix também tem. Então, por exemplo, trazendo um outro case, nós atendemos uma grande montadora que ela fez uma ação de marketing muito legal, que ela ia lançar um novo carro e as cores personalizadas no lançamento iam ser diferentes da linha. Então ela tinha 1000 carros para vender em 2 minutos e precisava fazer uma pré-reserva que era a cor do carro, acho, mais ou menos. Não tem... Uma Ferrari cinza. Beleza. Não é uma Ferrari, perfeito. Mas ele precisava pagar R$5.000 e a gente precisava processar por ordem e o mais rápido possível, porque era uma fila de espera. Claro. Então, quando lança, nós processamos esses 5.000 pagamentos em menos de 1 minuto. Então, acaba que a demanda do cliente ali bem mais complexa que um boleto. E o tamanho do negócio dessa montadora é absurda. E o EFI ele entra ali naquela cadeia para não gerar o problema para ele. Eu preciso ser a solução. Então, para a funerária que precisa receber para ela comprar o caixão, para fazer todo o processo ali no momento mais difícil da família, essa montadora ela precisava atender uma fila para conseguir fazer o diferencial dela, que seria entregar um carro diferente. Então, nesse processo, o EFI ele se adapta, porque a tecnologia nossa ela foi construída para o usuário. Ela não é construída para massificar, igual hoje a gente tem solução de Bank as a Services, Credit as a Services, enfim. Para todo lado. Para todo lado, que aí você pega uma tecnologia padrão e replica no mercado. Só que nem todo mundo é igual, nem todo negócio é igual. Há as peculiaridades. Então o EFI ele cresce com essa dinâmica de entender a necessidade, seja o provedor de internet que tinha necessidade de não precisar baixar um arquivo e continuar subindo no poste instalando mais antenas, seja fazer a grande montadora ter sucesso na campanha de venda dela. E ela está lançando um novo veículo em breve, vai fazer com a gente tem a conta de todas as concessionárias próprias, nós atendemos a cadeia como um todo. Então hoje eu atendo de uma grande empresa de pet shop, mercados de e-commerces grandes que precisam ter agilidade, robustez, segurança que o sistema não caia. Então eles precisam ter essa noção, por exemplo, quando chega Black Friday, é ordem, o estoque chegou, pagou, vai para aquela pessoa. Se eu atraso 30 segundos e o pagamento da outra entra, ela perdeu, ela gerou um atrito na jornada do cliente ali, que ela cria um problema gigantesco. Aí o cara vai em rede social, a pessoa vai no Reclame Aqui, vai no gov.gov, enfim, expõe a empresa muito. Então, se eu falho nesse momento, é muito fácil hoje eu ir lá e trocar o prestador de serviço de pagamento. Ou o banco que vai fazer a antecipação do meu recebível. Então, é muito fácil hoje o acesso. É a palheteria da vez. A palheteria, né? Só que a gente está agora num vale. Por quê? Vem o hype das fintechs, 2018, 19, Todo 20. mundo quer ser fintech. Dinheiro, quebra uma galera e agora está nesse vale da perpetuidade. Precisa dar lucro, precisa ter EBITDA, precisa ter cliente pagando, precisa ter toda essa estrutura para ir em bolsa, para trazer retorno para quem? Para o investidor. É um mercado tradicional. O EFI hoje, ele está posicionado de uma forma que ele já se retroalimenta, porque eu tenho um mercado todo organizado dentro de casa, que tem os recebíveis, ao mesmo tempo ele fomenta negócios regionais totalmente diferentes,
que a gente nem imagina que precisa, de uma academia que libera a catraca, a uma funerária, a uma internet, a escola, enfim, a todo um ecossistema maior que é mais próximo da nossa realidade aqui nos grandes centros. Seja comprar um carro, seja pedir um pacote de ração, igual a gente estava falando de pet. Total, cara. Pagar no Pix e chegar na minha casa 30 minutos depois. Então, nós estamos posicionados nesse ecossistema de uma forma que a gente consegue entender as demandas e à medida que vai precisando fazer algum tipo de ajuste, eu consigo, porque a tecnologia é minha. Agora, quando teve, por exemplo, pandemia, isso melhorou ou piorou para vocês? Para nós foi bom. Bom? Nós crescemos o nosso número de clientes. Apesar do cenário adverso, né, que como pessoa física foi horrível, né, a situação, para o EFI nós tivemos uma curva de crescimento muito grande, porque muita gente perdeu emprego, então muita gente empreendeu. Ah, entendi. Então via o EFI como um aliado. Por quê? Porque o EFI ele sempre foi muito democrático, cobra por recebimento, você pode ter a conta e não pagar. Pra você ter uma ideia, se o cliente quiser emitir um boleto e o cara não pagar, ele lá e baixar, a gente não vai cobrar dele, é só um mecanismo de controle. Então a gente consegue criar formas de acesso ao início do negócio da pessoa também. Então naquele momento, mercado fechado, muita gente sem saber o que fazer, muito banco que não era digital tendo que se tornar digital na força do movimento de mercado, ou eu mudo ou eu morro. Claro. Nós já estávamos nesse ambiente. Então, nós já éramos reconhecidos e esses parceiros nossos que já atuavam, eles também estavam na ponta, atendendo esses novos empreendedores. Tanto que 22 para a gente é ruim, porque o mercado se abre novamente para a formalidade, começa a aumentar os empregos, o número de CNPJs cancelados aumentam, as contas vão encerrando, alguns encerrando, mas a gente tem case de sucesso que está aí até hoje, crescendo, empresa vendida, enfim. Então foi um momento ali realmente um divisor de águas, mas para nós a gente já estava preparado para um cenário digital. O único desafio foi pegar todo mundo que morava em Ouro Preto e botar em casa. Que foi o que todo mundo fez em São Paulo, em qualquer lugar. E ao mesmo tempo surgiu oportunidades para nós de profissionais. Então a gente consegue crescer, aumenta a demanda de serviço e aumenta a necessidade profissional qualificada. Muita gente acabou sendo desligada, então a gente consegue também trazer o modelo de home office como um aliado para, dentro da nossa estrutura, a gente trazer pessoas mais capacitadas também, áreas diferentes, tanto que a nossa financeira começa em 2020. Porque o banco, nós operamos muito parecido com um player que eu já citei, enfim, que você falou que eu alfinetei, mas a gente começou da mesma forma que eles. É uma instituição de pagamento e uma financeira por trás, uma lastreando a operação da outra, o que o Banco Central veda uma, a gente consegue por outra, tanto que hoje a gente tem 7 autorizações no total ali dentro do ecossistema para operar nessa vertical ali, atendendo toda a necessidade do ciclo do cliente. Tá certo, vamos para um rápido intervalo, na volta tem muito mais BMC New Deal aqui na tela da BMC, já voltamos. Estamos de volta no nosso BMC New Deal dessa semana com o grande Denis Silva lá do F-Bank, a gente hoje aqui falando sobre soluções financeiras. É um mercado muito louco, né? Porque boleto e essa capilaridade, você tá do lado do pequeno empreendedor, isso é muito importante. Me fala um negócio, próximos passos do F-Bank, o que vocês estão prevendo, o que tá prevendo por aí? Bom, nós estamos num momento de... Eu assumi faz pouco tempo, né? Eu tô desde outubro. Como CEO? Como CEO. Parabéns, hein? Obrigado. Porra, tá gostando de ser CEO? Tem gente que não gosta. É desafiador. Na Disney lá o pessoal não ficou muito desafiador. Não. O cara saiu, é irritante. Mas a empresa ela foi bem estruturada ao longo dos anos, né? Nossa cultura, os nossos valores, ela tá me dando condições ali de fazer esse processo. Você entrou em 2016? Em 2016, lá no atendimento. Você era do atendimento? Eu entrei como assistente de atendimento, de relacionamento. Me conta essa jornada aí. Você veio de assistente de atendimento? Isso. Eu atendia telefone, atendia cliente. Fiquei 1 ano mais ou menos. Eu já tinha trabalhado em outra casa, na parte operacional de banco, então conhecia de antifraude. Passo por uma área de análises que a gente tinha. Hoje já está bem mais robusta. Então, passo pelo processo de construção de processo de construção de processos, bem redundante. Mas toda a construção da área eu estou ali primeiro como analista, depois
sou promovido a supervisor e ajudo a estruturar as áreas de defesa da empresa. E nesse processo, um dos sócios era o gestor da área e eu acabo ficando como assessor dele. Saio dessa área de análise antifraude ali, que a gente fazia de jurídico a controles internos e antifraude, PLD, tudo ali. Cria-se as áreas paralelas, independentes. E é quando a gente a gente já está com pedido de autorização do Banco Central desde 2016. Em 2019 ele volta. E aí volta, a gente tem uma demanda reprimida ali de solicitações dele. E ao mesmo tempo, nessa leitura de mercado, vendo que pagamento estava se tornando commodity, o dono ele traz esse desafio. Vamos abrir uma financeira. Eu acabo assumindo esse cargo primeiro como analista de projetos, depois eu viro eu era assessor, analista de projetos, depois eu acabo tornando gerente desses projetos. Então eu faço toda a condução do primeiro pedido. Quando volta, eu atuo ali no reenvio, enfim, e depois eu cuido das mais 2 autorizações da instituição de pagamento, junto ao Banco Central, e a abertura da nossa financeira, que nasceu como uma SCD, 6 meses depois a gente já era uma financeira. Porque a gente tem bastante funding de cliente e pouco nosso, então não fazia sentido manter uma SCD, porque precisaria de captar fora, enfim, plena pandemia. Sim. E aí a gente cria a financeira. Nesse processo da financeira, o Banco Central autoriza a gente tem uma lista de coisas a fazer e traz para a estrutura como permear a nossa estratégia. Então tem o desafio de começar uma área de planejamento estratégico, trago uma pessoa de mercado para me ajudar, a gente divide planejamento estratégico orçamentário ali, começa a entender as dinâmicas, porque antes a gente tinha 30 funcionários, nessa altura a gente já estava com quase 200. Então nesse processo a gente cria metodologia híbrida, enfim, faz todo o processo ali de aplicação na cadeia da empresa. E nisso a financeira já estava rodando com o primeiro produto, com cartão de crédito, que no começo ali no MVP ele teve um default muito grande. E nesse processo o Evanil, né, que é o controlador, ele era o CEO, ele me chama e fala, poxa, nós estamos com um problema na nossa financeira, temos alguns milhõezinhos de default aqui, nossas safras estouraram, enfim, perdemos 80% ali do que foi concedido. Ele fala, eu preciso de alguém que entenda da regulação e saiba fazer crédito. Eu falei, poxa, fazer crédito, eu não sei, mas eu sou estatístico, eu sei fazer as predições. Então, eu falei, beleza, então eu assumo como superintendente, reestruturo toda a área da financeira, monto os times, enfim, crio uma área só de modelagem, trago uma galera de política, enfim. E aí a gente passa de uma safra de default de 80% para menos de 5% num cartão de crédito PF e PJ. E aí a gente cria um produto de antecipação de boletos, que é muito difícil no mercado financeiro hoje, tem muito em FDIC, mas o próprio ecossistema faz muito risco sacado, enfim, a gente cria um risco cedente. Então a gente começa a antecipar para esses nossos clientes, para eles não saírem da gente, porque quando eles começavam a crescer, precisavam de capital de giro, ir embora. Claro. Então eu tava fazendo toda a incubação dele e ele tava... Você tá sendo o Santos Futebol Clube, né? Cria os meninos da vila. E aí os moleques vão embora e fazem gol no meu time, inclusive, em cima do meu time. E aí você... Um beijo, Yuri Alberto, Gabigol, isso que eu ia falar. Rapaziada, né? Obrigado. Valeu. E aí você recebe o quê? 5%. Eu não tava recebendo nem 5% da formação. Eu só não recebe nada, cara. Até o clube base lá, não sei. Pega os casos, as vendas aí do jogador. Cadê a grana? Enfim, desculpa, isso não é um gatilho em mim. Não acreditava, desculpa. Mas torcer pro Santos é um gatilho, né? É horrível. Imagina. A população idosa ainda, não faz com o coração. É difícil. Eu não posso falar que eu sou São Paulino, pra ser uma época também difícil ali. Agora também tá na mesma coisa que tá ótimo, mas ganhou ontem. Tá bom. Mas aí nesse processo eu assumo a financeira como superintendente, depois eu viro diretor. E meados do ano passado, a nossa frente de pagamento, toda a parte cash, serviço, já é consolidado, mas com a concorrência e a gente precisando até diversificar o portfólio de produtos, a vertical de crédito começa a ganhar um destaque e o Evanil ele vê que ele precisa dar um passo a mais na empresa, pensar na perpetuidade. Então ele vai para a holding, organiza a holding, a gente já tinha essa holding, então ele sai, ele assume como chairman lá em cima, e aí ele me traz o desafio, vamos criar uma nova linha de receita tão grande quanto o pagamento. E me dá o desafio. Eu achei que eu ia ser demitido no dia que ele começa a sabatina, né? E no final do fim de semana eu estava sendo promovida a CEO. Que beleza, hein? E aí agora a gente está nesse processo de amadurecer
toda a estrutura, por ser uma empresa que foi construída muito strap, a gente tem alguns gaps de escala. Então, a gente está corrigindo isso agora, trazendo o crédito como principal vertical. Então, o capital de giro, a gente já tem alguns clientes operando. A gente está numa fase beta ali, testando algumas coisas, mas em breve a gente já traz a mercado, consolidando essa antecipação de boleto para pessoa jurídica. O nosso foco, num primeiro momento de crédito, pessoa física, é só o cartão, só para ter um capital de giro mínimo para esses empreendedores que estão começando. Já o PJ, a gente já trabalha com um poolzinho ali dos meios de pagamento, todo o ecossistema de services, APIs, relatórios, toda a estrutura de pagamento de contas a pagar e a receber. E agora vem a vertical de crédito para auxiliar eles, e investimento. A gente trabalha com os nossos CDBs, em breve outros papéis que as financeiras podem emitir, justamente para retroalimentar esse ecossistema. Então nós estamos na fase, já temos os produtos desenvolvidos de cartão, antecipação, terminando o capital de giro, temos os CDBs, então a gente vem criando esse ecossistema e estamos agregando serviços. Então a gente bota igual o Pix por aproximação, nós somos Open Finance, então a gente não faz diretamente, mas já faz lá no ITP, na iniciação, porque o meu cliente em si ele não vai usar isso, mas quem usa meu Open Finance, eu fui o 5º ITP autorizado, para você ter uma ideia. Eu, antes até de muito banco grande, eu já estava funcionando, já estava iniciando transação. Então, é ele que vai usar, é massa. Então, eu já disponibilizei. Agora vem o Pix por biometria, o Pix automático, o meu já está pronto. Então, eu já tenho um cliente para testar. Então, eu venho evoluindo em várias frentes e o crédito ele vem para cercar. Porque eu trabalho basicamente 2 frentes. O meu propósito inicial, que é dar acesso a essas pessoas e manter e desenvolver aqui comigo, e ao mesmo tempo eu atendo toda essa demanda reprimida de tecnologia, de services ali, de produtos, de APIs. Eu estou nessa vertical também, pela confiança e processo. Então, os próximos meses vão vir mais produtos PJ. Nós estamos começando a olhar mercado, porque banco que não tem nenhum tipo de aporte, ele vai bater num teto, ele pode gerar lucro, ele pode gerar caixa, ele vai gerar o recurso, mas para expandir ele vai precisar de patrimônio regulatório. Então, nesse momento, nós estamos entendendo o mercado de como fazer essa expansão para aumentar a capacidade e conseguir atender mais clientes também. Então é um momento de consolidação. Nós já somos saudáveis, né? Então eu não tenho esse desafio de dar lucro. Já está construído para isso desde 2007. Excelente. Denis, prazer, obrigado. Prazer enorme recebê-lo aqui. Volte mais vezes. Obrigado, certo? Viu? E boa sorte lá em Ouro Preto com seus 11 gatos, 2 cachorros. Fantástico. Vamos tomar um café lá. Vamos aí. Comer um tropeiro. Um tropeiro lá, ué. Vamos sim. Doce Vamos, de vai leite. ser bom. Doce de leite, maravilhoso. Bom, e a você que nos acompanhou aqui no nosso BMC New Deal dessa semana, muito obrigado pela sua presença. É sempre uma honra tê-los aqui na BMC News, principalmente aqui no New Deal. Vale lembrar o agradecimento ao nosso apoiador aqui, ao nosso parceiro do New Deal, a Rush Capital. Então entra lá no site da Rush, veja os investimentos alternativos, tem todo tipo lá para você poder investir fora do mercado acionário e também dentro do mercado acionário eles têm fundos lá também. Dê uma olhada, é bem bacana o projeto deles, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais BMC New Deal. Nos siga nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados. TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter, onde você quiser, a BMC está com você. E também no nosso portal bmcnews.com.br com as notícias mais fresquinhas do mercado financeiro. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê semana que vem com muito mais BMC New Deal. Até mais. Tchau, tchau!